paz do Senhor para você que está me acompanhando nesse exato momento. Que você tenha um ótimo dia na presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ontem eu estava trazendo a vocês que eu trazeria um conteúdo aqui bastante importante em nossas vidas, que é libertar de ciclos de nossas vidas que já não serve, já não cabe mais para nós e Deus quer romper para que possamos avançar naquilo que Deus tem para mim e para você, para todos nós, E aí, então, eu deixei marcado ontem, mais à tarde, para estar entrando numa live para falar com vocês, mas não tive como. Foi uma correria que só tive que fazer janta e depois, tava com a minha família. E ficou, assim, um pouco desprovido o momento de eu estar trazendo essa live para vocês. Eu tô usando a live aqui no meu celular, na câmera traseira, sem ser na frontal, porque na frontal o vídeo ele fica muito sem qualidade. Eu não sei se acontece isso no seu celular. O meu é Redmi 11, então ele tá bastante velhinho já tem mais de 3 anos e meio mais ou menos. Então ele perdeu a qualidade da câmera frontal. E quem sabe se não perde a qualidade daqui também por vídeo, por live. Mas de qualquer forma estou aqui. E aí eu quero falar para você sobre algumas passagens bíblicas que nos refletem esse ciclo, tanto a maldição hereditária como alguma coisa que fica ali desprovido de um conhecimento da graça, da vontade de Deus em nossas vidas, Homens escolhidos também pode ocorrer erros, ou seja, uma palavra mais fácil para você compreender. Homens escolhidos com o propósito de Deus também erram. Isso. Homens escolhidos também erram. Eu sou escolhida, tenho um chamado, mas eu também erro. E então a gente aprende com o erro de outras pessoas. A palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 27, vai contar sobre Isaac abençoa Jacó, Mas também temos o acontecimento do nascimento, de Esaú e Jacó. Mas vamos aqui para parte central. E eu vou explicar como é que foi o nascimento de Isaac e Jacó. Então, Gênesis capítulo 27, versículo 1 em diante. E aí, conforme eu vou lendo, vai ser um pouco comprida, por isso que eu estou aqui numa live, Porque conteúdos assim, eles não são curtos. Eu preciso ler a passagem para você por completo, para que você possa compreender o que eu quero dizer, tá? Então, vamos lá. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca, esposa de Isaac, tá bom? São os pais de Esaú e Jacó. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouve seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me para aquela comida saborosa, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é muito homem peludo. Eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trairei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe:
caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vai e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigia ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora senta-se comigo e coma. Ou senta-se, coma do que cacei, para que me abençoe. Amém? É só até aqui você vai entender um pouco o que eu quero dizer. Resumindo essa história aqui, Rebeca, esposa de Isaac, teve gêmeos. E Jacó nasceu grudado, né, ali com seu irmão Esaú. Eles nasceram assim. Mas Esaú nasceu primeiro. Só que a promessa de Deus estava sobre Jacó. Você está começando a compreender? Então Deus prometeu a Jacó a primogenitura. A promessa foi para Jacó e não foi para Esaú. Mas Esaú nasceu primeiro. E quem nasce primeiro precisa receber toda a legalidade, todo o patrimônio, toda a bênção primordial de seu pai, Isaac. E então, ali teve uma questão muito importante dessa história, antecede a essa história aqui, é de que Esaú estava, se eu não me engano, estava trabalhando, e Jacó estava, nesse momento antecedente a essa passagem, ele estava cozinhando. Então, Esaú chegou muito cansado e com muita fome. E você sabe que quando a gente está com fome e quando vê algum prato ali, a gente faz de tudo para comer aquele prato que já está pronto, né? Porque a fome ela é bem maior do que você tentar fazer algo para você comer. Se você encontra algo que já está pronto, você vai no que já está pronto, né? Então, Jacó estava ali, né, cozinhando uma comida muito deliciosa. E Esaú chegou muito cansado. Aí o que Esaú falou? Irmão, me dê um pouco desta comida. Jacó lhe ofereceu uma proposta. Me dê a tua primogenitura, que eu darei a porção para tu comer. Então, aqui já é um acordo dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque ninguém estava obrigando a Esaú vender a sua primogenitura. Ali era um acordo muito sério. E então Esaú não dava a mínima importância para a sua primogenitura, porque ele vendeu por um pedaço de pão, uma comida, e para satisfazer aquele desejo naquele momento. Então ele vendeu a sua primogenitura, toda a sua bênção, né, primordial, para Jacó. Ali entrou um acordo dentro da vontade de Deus. Porque Deus ele não mente e também não deixa que nós, como filhos, como criaturas, mentirmos também. Aí então, Jacó comprou a primogenitura, já era dele. Mas por falta de uma estratégia mais eficaz, não teve um documento, não teve um abaixo-assinado, e lá existia esse acordo de escrito, também existia. Mas ele não teve testemunha, ele não quis se preocupar com testemunha. Ele poderia ter muito chamado sua mãe para ser testemunha de que Esaú estava vendendo a sua primogenitura. Então, por falta, né, desse estabelecimento, dessa criação, né, desse envolto todo, ele não se preocupou com essa questão. Mas, dito por palavras, ele comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Certo? Então já pertencia a ele por palavras. E então passou
um tempo, passou-se um tempo, ambos se esqueceram de tudo isso. Esaú esqueceu de que tinha vendido a sua primogenitura e tanto Jacó esqueceu de que ele havia comprado, que já havia nas mãos dele essa primogenitura. Aí aqui no capítulo 27 de Gênesis, entra o engano, entra a mentira, né? Uma coisa que nós não podemos estabelecer em nossas vidas é a mentira. E por que entra agora a maldição hereditária? Você vai um pouco mais adiante desta passagem, na história ali de Jacó, aliás, é um pouco mais para frente, peço perdão, aqui entra essa maldição hereditária. Por que entra a maldição hereditária? Porque Jacó engana o seu pai, mente para o seu pai. Entendeu? Aí, mais depois, você vai passando ali, creio que daqui um pouquinho eu vou chegar lá para conversar com você sobre isso. Eu só tô resumindo aqui um pouco. E aí, você compreender melhor do que eu quero falar. E aí, o que acontece? Quando você vai mais adiante, né, ali para Gênesis, mais um quebradinho. Oi, bom dia. E aí, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar de que Jacó sai da sua terra e vai para a terra distante, para o seu tio Labão. E lá ele vai trabalhar lá por muito tempo, né? Mas lá Jacó é enganado pelo seu tio. É enganado pelo seu futuro sogro, né? Porque Labão mentiu sobre a esposa de Jacó. Jacó queria casar com Raquel, mas foi outra mulher que foi no lugar de Raquel. Então, ele teve que trabalhar uns 14 anos, se eu não me engano, para Labão, porque trabalhou 7 anos em prol da Raquel. Labão enganou Jacó, e aí ele trabalhou mais 7 anos para conquistar Raquel, e assim conquistou a Raquel. Mas ele foi enganado, por quê? Porque ele enganou o seu pai aqui, ou seja, uma maldição hereditária. Uma maldição hereditária, e nem tanto eu digo para agora, nesse exato momento, uma maldição hereditária. Por que eu digo que não é uma maldição hereditária? Porque a lei fala, a lei da palavra de Deus, uma lei justa de Deus, fala que o que plantamos, colhemos. Jacó plantou engano, ele colheu engano. Mas é algo que reflete assim um ciclo, sabe? Que você não consegue romper. Nisto aqui sobre o engano, é só você se arrepender e parar de enganar. Parar de mentir. Entendeu? Então aí você consegue romper. Quando você encerra, tá encerrado. Eu não vou mais enganar para que eu não seja mais enganado. Aí você para completamente de plantar aquela semente de mentira. Então tá bom. Então aqui Isaac abençoa Jacó. E ele enganou seu pai dizendo que era Esaú, mas tomou a bênção. E aqui, irmãos, teve uma rebelião muito grande, assim, uma raiva de Esaú com Jacó, porque ele mentiu para o pai, se fez passar por Esaú. E Esaú perdeu totalmente, pela segunda vez, toda a primogenitura, só porque algo feriu o coração de Esaú. Por quê? Porque naquele momento, nesse momento aqui do capítulo 27, Jacó não havia comprado novamente a Esaú, havia enganado. Porque ambos tinham esquecido do acordo. Ambos tinham esquecido do acordo. Se Jacó tivesse um pouco mais de sabedoria nesta passagem aqui, o que ele faria? Mãe, falasse para Rebeca, mãe, a um certo dia, eu vendi a minha primogenitura, ou aliás, eu comprei a minha primogenitura de Esaú, mãe. Eu vendi para ele um bocado de alimento, ele comeu, se alimentou, ele entrou em acordo comigo, então tudo aquilo pertencia para mim. E Deus está aqui para ser o meu juiz, para dizer que quem está mentindo, né? Deus operava naqueles tempos assim. Ele provava de quem estava mentindo, de quem estava falando a verdade. Havia sinais naquele tempo. Então, Deus respondia.
E então ambos não fizeram nada disso. Não lembraram, estava completamente esquecido. Mas é então, aonde entra a maldição hereditária? Caia sobre mim a maldição, meu filho. Rebeca falou isso para o seu filho. Falou para Jacó. Tudo indica de que Rebeca tinha o seu filho, o seu filho preferido. Há uma maldição hereditária, uma maldição dentro da casa dos pais, dentro dos lares hoje, por isso aqui. Filhos preferidos não conseguem colocar a preferência a ambos, mas sempre tenta escolher um, tenta ajudar mais um do que o outro. Isso vai dando uma maldição hereditária que não encerra até quando aquele coração aceita perdoar. Então você vem comigo para você entender o melhor dessa história da maldição hereditária sobre a família de Jacó. Aí então Rebeca tinha o seu filho preferido. Por quê? Porque tentou mentir, tentou fazer que Jacó mentisse para que ele viesse a ser mais abençoado do que o outro. Rebeca sabia muito bem de que o filho primogênito receberia toda a bênção, mas ela não aceitou porque ela tinha o seu filho preferido, Jacó. Jacó era o seu filho preferido. A Bíblia não fala de fato assim explícito, mas nós lemos o contexto, nós compreendemos. Somos inteligentes. Deus nos colocou a inteligência de tal maneira que possamos refletir. E Ele testifica de que é verdade. Então, Rebeca tinha seu filho preferido. Aí, Jacó foge. Jacó se encontra com Raquel. E aqui no capítulo 28, nos versos 10 ao 21, 22, vai tratar um pouco ali de uma promessa testificada para Jacó de que ele romperia, de que ele era abençoado, de que ele... Lembra de quando eu falei de que quando Jacó estava no centro da vontade de Deus, foi naquele momento em que ele comprou a primogenitura do seu irmão? Ele não estava pecando, ele estava comprando, havia um acordo. Ele fugiu desse acordo por conselhos da sua mãe, mas a primogenitura já era dele, porque tinha tido um acordo e estava ali na vontade de Deus aquele acordo. Só não estava no engano, só não estava na mentira. Mas antes de acontecer aquela mentira, Jacó já havia tido a primogenitura, mas ele não soube guardar no seu coração. Glória a Deus. Então Jacó se encontra com Raquel. Casamento de Jacó. Os filhos de Jacó. Olha aqui. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben. Aqui vai entrando, né? Os filhos de Jacó. Lia deu a Jacó os filhos Ruben e os outros demais. Simeão, deu Levi, né? Deu Judá e assim por aí vai. E então, o que aconteceu? Raquel era estéril. Muita gente confunde Raquel com Rebeca. Só que Rebeca é esposa de Isaac. Raquel é esposa do filho de Isaac. É esposa de Jacó, tá? Então Raquel era estéril. Não engravidava de jeito nenhum. Só que Lia era desprezada, não por Raquel. Lia era desprezada pelo próprio Jacó. Jacó não amava Lia. E os filhos foi crescendo com esse ódio no coração, porque se Jacó não amava Lia, desprezava um pouco os filhos da sua esposa, Lia. Por quê?
porque ele não queria que Lia fosse esposa dele. Então vamos supor que Jacó dizia para si mesmo, vamos supor exemplo, vamos combinar aqui um pouco para que você possa compreender o que a palavra está dizendo. Ah, nem, Senhor, eu não queria ter casado com a Lia, eu não amo a Lia, eu não vou amar a Lia. Mas como a minha amada Raquel não pode ter filho, e o Senhor me prometeu lá em Betel, né, no sonho ali que ele colocou, vamos voltar aqui um pouquinho para você entender o sonho de Jacó em Betel. Como o Senhor me prometeu em Betel que eu seria, né, a descendência, que eu seria a descendência de muitas multidões, eu preciso gerar, eu não estou gerando, minha esposa não gera, Raquel não gera, pai. Deus, Raquel não gera, então eu tenho que gerar com Lia. Mas ele não amava Lia. Então esse desprezar da Lia atingia os filhos. Quem sabe a Lia, a esposa desprezada, dizia para os seus filhos: como a minha alma é angustiada, como eu fico desesperado, como eu não tenho uma alegria no meu casamento, meus filhos. Seu pai não me ama. E eu também tenho certeza que vocês também serão desprezados. E ela dizia isso: você pode colocar hoje uma mãe separada do seu marido. Se essa mãe tiver raiva do seu ex-marido, ela vai colocar todos os filhos contra seu pai. Será que poderia ser diferente aqui? Pra mim, acho que não. Eu teria certeza de que aqui também seria da mesma forma. A Lia, por ser desprezada, colocava seus filhos todos contra o seu pai e dizia muitas outras coisas ruins acerca do seu pai. Ah, que seu pai ama mais Raquel. Ah, que seu pai vai amar mais os filhos de Raquel. Ah, que nós somos desprezados, nós não temos amor, e assim por diante. Mas aí então, Deus teve misericórdia de Raquel e permitiu que Raquel tivesse filhos. E dentro desses 2 filhos, Raquel teve José e Benjamim, caçula. E assim Raquel morreu. A amada de Jacó havia falecido. Quem sobrou? Lia. A palavra de Deus nos diz muito explícito qual foi a data que Lia faleceu, mas eu acredito que Lia ainda ficou viva um pouco mais do que Raquel. Porque o parto ali foi muito dificultoso. E aí então, o que acontece? Elias sobrevive com seus filhos, só que Raquel deixa José, o primogênito, de Raquel. O primogênito de Raquel, porque o primogênito de Jacó, vamos ver aqui, eu passei muito aqui, ó. Então, deu-lhe o nome Ruben, ou seja, quando o Senhor viu que lhe era desprezado, concedeu-lhe filhos. O primogênito de Jacó foi Ruben, mas o primogênito de Raquel foi José. Aí então, essas crianças crescem no mesmo lar, mas essas crianças notam uma diferença muito grande. Quem sabe carrega palavras que as mães lançaram sobre eles, ou também com seus próprios olhos, porque Jacó foi irresponsável por criar os seus filhos. Por que, irmã Fernanda, você está dizendo que Jacó foi irresponsável por cuidar dos seus filhos? Jacó foi irresponsável também por ter mentido para o seu pai, ter tomado a bênção daquela maneira. Foi irresponsável. Responsável ele foi quando ele comprou a primogenitura, mas irresponsável foi quando se fez, mentiu, enganou o seu pai. Irresponsável. Aí então, vamos ver aqui, retorno de Jacó, não. Agora nós vamos pular lá para José. Para José. Tá vendo que tudo foi uma maldição hereditária? Do início ali
da primogenitura, do que Rebeca fez, né? De Rebeca ter amado mais a Jacó do que Esaú, de ter colocado preferência entre os seus filhos. Aí então, aí José cresce, se torna adolescente. Eu vou matar a vaca. Não, pode guardar lá a botina, por favor. E aí então, o que acontece? José cresce, se torna adolescente no meio daquela, sabe, daquele conflito de uma maldição hereditária que nasceu ali quando Rebeca colocou Jacó como filho preferido. Não, Esaú não vai carregar a primogenitura, quem vai carregar é você. Eu escolho você. Só que Deus havia escolhido antes, só que ali naquele contexto, o inimigo entrou nessa preferência, sabe? Nesse gosto de eu quero escolher esse porque eu sou mais apegada nesse. Gente, é coisa demoníaca quando entra essa divisão dentro da casa. É o inimigo agindo por trás. Porque Deus quis abençoar de forma justa, não por engano. Deus já havia abençoado. Eu sempre quero repetir isso aqui. Deus já havia abençoado quando Jacó comprou, era dele, porque ele comprou, tá? Mas aí entrou a maldição por quê? Porque Rebeca, ela quis, né, agir daquela forma de engano, colocou seu filho para enganar seu pai e vice-versa. Então, Jacó, infelizmente, não pôde contemplar ali a morte de seu pai, porque ele teve que fugir imediatamente, correu. Esaú já sabia do engano, então Esaú estava muito furioso, então ele fugiu. Não teve completamente a bênção do seu pai por nome próprio, né? Porque Isaac estava abençoando sem saber que era Jacó. Ou seja, Isaac estava abençoando por nome de Esaú. Não era Esaú, era Jacó. Então ele poderia dizer: pai, Esaú me vendeu a primogenitura. Então eu sou o que posso receber a tua bênção. E aí então Isaac iria abençoar ele com seu nome. Jacó, eu te abençoarei. Jacó, eu farei isso por ti e tal. Então, tá bom? Então aí José começa a sonhar. Todos ali percebia. Vamos ver se eu posso encontrar aqui. Aqui eu posso encontrar, tá? E aí, deixa eu só ver aqui como é que se tem a palavra. Acho que não. Acho que eu vou ter que ler isso aqui pra vocês mesmo. Tem que ser isso aqui. Então, José, ele cresce no meio daquela família. Todos os irmãos notavam, percebia. Vai achando que seu filho, se você tem 5 filhos, vai achando que um deles ali não vai ficar te observando e percebendo que você gosta mais de uns do que dos outros. Eles percebem. Nós percebemos. Nós somos inteligentes, não somos bobos, não. O ser humano foi dotado de inteligência. Todos nós somos capazes de ter inteligência, porque somos seres racionais. Então os irmãos ali, os filhos de Lia, percebiam, né, o tratar de Jacó com Benjamim, o tratar de Jacó com José. E José, por ser primogênito de Raquel, acredito eu, uma opinião minha, de que Jacó, em todo momento, desqualificava o Rúben por ser primogênito, mas qualificava a José por ser o primogênito. Então, ele que tinha que ter a bênção. Lembra de Rebeca? Entra a Rebeca bem aí. Aleluia, glória a Deus! E aí, então, José vai crescendo naquele contexto. E aí, então, José tem um sonho. Quando José tinha 17 anos, isso está em Gênesis 37, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, estava todo mundo reunido. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai também. E contava ao pai
a má fama deles. Ou seja, José ia lá e falava: pai, os filhos de fulana tá com má fama, tá fazendo uma atitudes más ali, pai. Então, José também era um carteiro, um mensageiro de Jacó. Ora, Israel gostava mais de José, porque aqui fala Israel porque havia uma promessa, um selamento ali, nas passagens que já se foram, né? Então, na luta com o anjo, né? Jacó lutou com o anjo e ali Jacó já recebeu outro nome, né? Que ele havia feito uma aliança com Deus. E aí o nome de Jacó, que era enganador, passou para ser Israel, né? Então, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Aleluia. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, diferente dos outros, e os irmãos estavam percebendo isso. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Viu? Quem é a culpa aqui? Quem é a culpa? É dos filhos? Porque eu vejo muita gente criticando os irmãos de José por ter feito tudo aquilo, porque tinha inveja. Mas a culpa maior aqui não foi dos irmãos de José. A culpa foi de Jacó. A culpa foi de Israel, porque não teve responsabilidade suficiente de amar todos os filhos sem escolher preferência. Deus, ele não tem filho preferido. Deus não tem filho preferido. Deus, ele ama a nós como todos iguais. A diferença é que cada um busca um pouco mais, se aproxima um pouco mais, mas eu sempre falo, eu sempre digo, Deus está aqui, ele não muda de lugar, ele não se aproxima mais de você do que do outro, não, ele está aqui. O que acontece? Qual que é a diferença, irmã Fernanda, de você sentir a glória mais do que eu? É porque eu me aproximo mais um pouco, enquanto você ainda está distante. Mas se você conseguir se aproximar mais um pouco, você vai receber a mesma glória que eu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Então, quem está errado? Jacó, Israel. Israel estava errado. Por quê? Porque estava na responsabilidade dele. Eram todos filhos do mesmo pai. Deveria ser amado do mesmo jeito. Quem sabe você, mãe solteira, quem sabe você, mãe, pai, que teve outro casamento, mas ainda tem filho, não faça isso, encerre esse ciclo agora. Encerre o ciclo dessa maldição hereditária que é passado de pai para filho, de avô para neto. Chega! Dá um basta nisso, porque Deus, ele rompe ciclos. Aleluia! Ame os seus filhos por igual. Se você tem condição de ajudar um, evita. Ajude a todos, mesmo que divide o dinheiro. Filho, eu não posso ajudar só você na faculdade, eu tenho os outros. Vamos fazer assim, vamos dividir. Para que eu possa ajudar todo mundo. Porque tem filhos vendo irmãos crescendo e ele parado. Porque observou que o pai e a mãe estão ajudando ambos e deixando ele desamparado. Não é assim. Não é assim. Deus, ele quer encerrar esse ciclo. Se você não tem capacidade de ser pai de 2, 3, 4 filhos, tem apenas um. Mas não deixe que os irmãos, que os outros filhos seus, possam carregar isso dentro do coração, porque eles também foram crianças, foram adolescentes e assim chegaram a uma forma adulta carregando a maldição que foi passada de geração a geração. Rebeca preferia Jacó, Jacó preferia José. Encerra esse ciclo. E você sabe onde que Deus encerrou o ciclo da casa de Israel? Você sabe onde Deus encerrou o ciclo? Na casa de Jacó, que é a mesma pessoa, mas o nome foi trocado por uma aliança feita diante de Deus e por ele. Vamos tratar do nome de Israel, porque já estamos no capítulo 37.
Amém? O nome de Jacó já foi transferido para Israel. Então, você sabe onde que encerrou todo esse ciclo de mentira, de engano, de preferência, de isso e de aquilo? Foi através de José. Foi através de José. José carregava uma bondade tão grande no coração. Uma bondade, eu acredito que da própria mãe. Sabe? Porque Raquel, a palavra do Senhor não diz que Raquel foi invejosa. Raquel foi uma mulher normal que aceitava o que Deus tinha para ela e pronto. José era da mesma forma. Raquel não desprezava Lia. Quem desprezava Lia era Jacó. Por que Jacó desprezava Lia? Porque Jacó havia carregado a maldição de sua mãe Rebeca. Porque Rebeca desprezava Esaú por preferir Jacó. Aleluia, glória a Deus. E então foi esse ciclo vicioso que entrou dentro dessa família, mas foi encerrada em José. Aleluia. Oh, glória a Deus. José sofreu muito, muito, muito. Aleluia. Vamos aqui para esse encerramento desta palavra. Olha aqui. Ó, vamos ver. Eu quero ir para a passagem aqui do perdão. José revela a verdade. 45 de Gênesis. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos! Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. E aí? O que aconteceu com os irmãos? Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiu responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando alguém sabe o valor do perdão e de perdoar mesmo sem ter ferido, sabe do que José está dizendo. Cheguem mais perto. Porque gente ferida quer afastar. Não me toque, não fale comigo. Gente ferida age assim. Mas gente curada dizem: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Deus amava todos. José entendeu o seu propósito. Quem entende o propósito que Deus deu em nossas vidas, nós não se frustramos com pouca coisa. Sabemos perdoar, sabemos romper ciclos. Aleluia. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa, meu pai, digam-lhe: assim diz o seu filho José. Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficará perto de mim. Aleluia. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Ou seja, Pai, eu estou aqui para todos. Eu não estou aqui apenas para o Senhor. Aleluia. José entendia de que o que os irmãos dele fizeram com ele não foi por culpa deles mesmos, mas foi por algo gerado na alma desde criança. E também Jacó não colocou a culpa José não colocou culpa no seu pai Jacó, mas ele entendeu de que ele foi chamado para salvar todos da casa, independente do que eles tiveram feito com ele. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês.
Então, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os irmãos e chorou com eles. E só depois seus irmãos conseguiram conversar com ele. Aleluia. Teve um momento ali de um perdoar muito grande. Neste capítulo de 45 de Gênesis, foi encerrado esse ciclo de maldição. Por que foi encerrado esse ciclo de maldição, irmã Fernanda? Porque José entendia o propósito, José sabia que não tinha nem A nem B, mas todo o alfabeto, se você pode me entender, usar palavras simples para você entender. José entendia o propósito de que ele deveria abraçar todos e não deixar um sequer, por acreditar que um seria melhor do que o outro. Não, ele abraçou a todos. Então, esse ciclo se encerra. Aleluia. Jacó volta para o seu filho José. Todos foram morar no Egito. Então, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jacó abençoou seus netos, Manassés e Efraim. Aleluia. E depois Jacó abençoou todos os seus filhos. Foi encerrado o ciclo dessa maldição hereditária. Quando houve aquele momento de perdoar, aquele galardão maravilhoso do ato de perdoar os seus irmãos, José, foi tratada uma ferida de alma que os filhos de Jacó levaram por muito tempo. Quem sabe você ouviu palavras duras dos seus pais, ouviram palavras duras de suas mães. Talvez você quer trazer disso de novo para o seu ciclo novo. Você quer trazer preferência para a sua nova vida, para os seus filhos que Deus te deu. Coisas que você recebeu no passado. Porque antigamente a casa dos pais, né, eram muito cheias. O meu avô teve 3 filhos apenas. Mas eu conheço pais que tiveram 12 filhos, 15 filhos. E havia preferência, né? Às vezes você, mãe, você, pai, foi desprezado dentro da sua casa na infância, mas não despreze o seu próximo filho ou filha. Não dê preferência para ambos. Tratem todos iguais, com o mesmo amor. Se não tem presente para 2, não dê presente. Aleluia. Não faça esse ciclo mais grande na sua vida. Rompa esse ciclo, perdoa. Perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, perdoa os seus avós. Perdoa. Faça como José, perdoa, abraça todos. Não carrega essa ferida, para que você possa ferir a tua descendência, para não ferir também o teu fruto. Você foi um fruto ferido da sua árvore genealógica, mas também não deixe que este ferimento fere aqueles que gerar a tua descendência, que carregará o teu sangue, que carregará o teu nome. Não permita que isso aconteça. Então Jacó abençoa os seus filhos, capítulo 49 de Gênesis. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, todos se uniram. Todos se uniram de tal maneira que a morte de José, o sepulcro, né, como diz, né, a tumba ali de José, por muito tempo foi carregada, né? Ali na escravidão ali dos israelitas ali no Egito, né? Porque José morreu, aí foi passado outros governadores do Egito, pessoas perversas, pessoas completamente más. Então, mas a tribo completa de Israel, as descendências de Jacó, as descendências dos filhos, são 12 tribos, são 12 tribos. E todas essas 12 tribos carregam os nomes dos filhos de Jacó. E então essas 12 tribos entenderam completamente
a beneficência de Deus, a benevolência, a misericórdia de Deus, entendeu de que Deus amava todos e que a falta de responsabilidade está em nós, na nossa humanidade, nosso ser humano, nossa carne, nessa fragilidade que carregamos. Eles entenderam, Deus ama todos e eu não posso carregar comigo a preferência de ambos, não. Eu tenho que amar como meu pai me amou. Deus me amou. Deus, ele tem que estar em primeiro lugar antes de tudo, antes de pai, de mãe. Ele tem que estar em tudo, em primeiro lugar em tudo. Deus aqui e os outros demais aqui, ó. Porque você entendendo que Deus te amou e te ama igual a todos, você também vai passar a amar todo mundo igual. Você não vai se sentir desprezado. Você não vai entender errado. Você vai ter o mesmo projeto o mesmo propósito que José, entender de que Deus amou todos e ele é um instrumento de Deus também para amar e perdoar todos e trazer cura para as almas feridas. Amém? Então nós terminamos aqui e eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para você, de que ciclos através do nome do Senhor Jesus, quando se há arrependimento, de que há um despertar da mente. Porque a maior libertação que nós podemos ter é na mente. E eu passei por essa libertação. Hoje eu sou curada dos meus traumas de infância. Tem gente que costuma dizer pai que briga com a mãe pra aquela briga feia, pai que bebe, pai que fuma, pai que prostitui mãe, vice-versa. Eu vivi num contexto de uma casa totalmente desestruturada. Eu vi a minha mãe batendo no meu pai, eu via meu pai espancando a minha mãe, eu via meu pai com a espingarda na mão, querendo matar todo mundo. Aleluia, glória a Deus. Então, era para mim ter continuado esse ciclo. Era para mim ter continuado esse ciclo. E eu não entendi o propósito. E chegou na minha casa, quando eu casei, quando eu não era convertida, havia brigas feias na minha casa, uma vez ao ano, brigas feias mesmo. E aí, quando eu me converti, havia um despertar na minha mente, isso não tá certo. Não tá certo. E eu fui orando, fui repreendendo, fui me tornando uma mulher sábia que edifica a sua casa. Eu fui me enchendo do Espírito Santo. E hoje eu consegui dizer, eu digo pra você, hoje eu sou livre de todo o meu passado. Não há ciclo dentro da minha vida. Ciclo vicioso, ciclo que se rompe de geração em geração, que se continua, né? De geração em geração, não. Eu dei um basta. A minha filha não vai viver o que eu vivi na infância. Haracadabagaias sérias. A minha filha não vai viver o que eu vivi na minha infância. Rompeu. Jesus rompeu. Aí chega na minha vida financeira. Meu pai é endividado, meus avós são endividados. Muitos dos meus familiares são endividados. E eu falei para Deus há pouco tempo, eu não quero carregar esse ciclo na minha vida. O que eu fiz? Eu não conversava muito com meu pai. Perdoei meu pai por muitas coisas, pedi perdão pro meu pai também, porque eu fui uma filha muito dura, porque eu não ligava, eu não preocupava, eu não tava nem aí, porque se não liga pra mim, eu também não ligo. Isso é coisa de Satanás. Se você sente no teu coração que você precisa perdoar, mesmo que você foi ferido, mas se você decide pedir perdão, é libertador, tá? Confesso pra ti, é libertador. Então, fui, peguei o telefone, liguei pro meu pai. Pai, eu te perdoo, o senhor me perdoa? Tudo resolvido. Pai, eu casei, saí da sua tutela e eu moro com a minha família e o senhor nunca me abençoou. Pai, me abençoa. Abençoa minha vida financeira, abençoa meu casamento, abençoa meu lar. E ele diz, filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Ele falou desta maneira. E hoje eu estou aqui para dizer para você que ciclo vicioso, ele tem um fim. Mãe? Se posicione. Se posicione e diga, não, eu não quero esse ciclo na minha vida. Se sua mãe está viva ainda, peça perdão a ela se ela te feriu. Se seu pai está vivo ainda, peça perdão a ele se ele te feriu. Mas se não estiver mais vivo, libere perdão ao mundo espiritual.
Deus Pai, me perdoa. Pai, eu lanço a palavra de perdão por todos aqueles que me feriram, por todos aqueles que me abusaram. Pai, eu lanço sobre ti todo esse cargo pesado, eu não quero para mim. Pai, eu livro do meu passado. Ei, vou fazer um exemplo aqui. Fernanda Kelly do passado. Tamo que é teu, porque o que Deus me deu é algo novo. Eu vou viver o novo de Deus. Não viva mais o teu passado. Vamos orar? Soberano Deus, Papai querido. Neste momento eu te apresento cada pessoa que aqui está. Pai, vai repreendendo o mal, vai repreendendo palavras contrárias. Encerra esse ciclo agora, Pai, na vida desta pessoa. Encerra esse ciclo, põe um ponto final. Traga uma nova história, um novo recomeço. E traga a ela um galardão. Traga a ela e faça dela um galardoador. Faça que ela seja um instrumento da tua graça, da tua glória, na casa, na família, na parentela. Faça ela um instrumento de perdão. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.